Bom dia, alunos. Vamos lá iniciar a aula de Química. E hoje vamos fazer algumas atividades sobre as cadeias carbônicas. Mas antes, eu queria falar um pouquinho sobre os compostos orgânicos aqui, só algumas informações, né? Então, atualmente, são conhecidos mais de 19 milhões de compostos orgânicos. É coisa, né, galera? E por isso existe um ramo da química destinado apenas ao estudo desses compostos, que é a química orgânica. Antigamente se pensava que todas as substâncias orgânicas, daí que vem o nome, né, de organismo, eram naturais, ou seja, que só podiam ser produzidas ou sintetizadas dentro dos organismos vivos, como os vegetais e os animais. A ureia, que é o CaNH2, duas moléculas de NH2, por exemplo, é um composto orgânico produzido no fígado dos animais e dos humanos, sendo posteriormente filtrada pelos rins e eliminada na urina e no suor. Assim, acreditava-se que esse composto orgânico nunca poderia ser sintetizado. Mas isso mudou em 1828, quando o cientista Friedrich Wöhler, através de um experimento, reagiu dois compostos inorgânicos, o cianeto de prata e o cloreto de amônio. E isso deu origem à ureia. Então, a síntese de moléculas orgânicas, desse modo, ficou comprovado que existem substâncias orgânicas que podem ser, sim, sintetizadas em laboratório. Por exemplo, o polietileno, o teflon, a fórmica são compostos orgânicos que formam polímeros sintéticos, né, que são os plásticos. Mas não são substâncias naturais orgânicas, pois são produzidas em laboratório e não são biodegradáveis, quer dizer que não são degradadas pelos micro-organismos. As substâncias naturais orgânicas são, então, aquelas produzidas pelos seres vivos, né, que são os animais ou os vegetais, sendo denominadas, então, de biomoléculas. Tá? Então, as biomoléculas são, sim, produzidas pelos vegetais e animais. E os hidrocarbonetos, que a gente vai ver na sequência, essas substâncias estão presentes em uma diversidade muito grande de lugares e seria impossível enumerarmos todas aqui. Os compostos naturais estão presentes em todos os alimentos que ingerimos, nos combustíveis derivados do petróleo, como a gasolina e óleo diesel, além do próprio corpo humano, que é formado por mais de 60% em massa de compostos orgânicos, né? Como proteínas, lipídios, os açúcares e etc. Bom, então vamos começar com os exercícios. Vou só mudar aqui para minha canetinha. Então, no eugenol, que é um composto de odor agradável, utilizado como antisséptico bucal, o número de átomos de carbono secundário é. Então, nessa cadeia aqui, a gente tem que analisar. Eu coloquei aqui um anel aromático, só para vocês relembrar, tá? Que ele tem 6 carbonos e 6 hidrogênios. Tá? Então, ligação simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Só para mostrar como é aqui. Então, aqui a gente vai ter um anel secundário, um carbono secundário, né? Porque ele está ligado a 2 outros carbonos. Este aqui também. Aqui a gente tem um carbono terciário, né? Porque ele está ligado a este e a este. Aqui a gente tem um secundário, aqui outro secundário, novamente um secundário. Tem gente que se confunde quando tem um outro elemento aqui. Esse aqui é confundido bastante, mas, ó, esse carbono é secundário porque aqui embaixo ele está ligado ao oxigênio e não a esse carbono aqui. Lembrando que o oxigênio sempre faz 2 ligações apenas, tá? Não faz 4. Então, ele está ligado a esse carbono que é secundário e a esse aqui, que no caso seria um carbono primário.
E aqui nós temos mais um carbono secundário. Então, a gente tem um total de 7 carbonos secundários. Aqui está mostrando, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exercício número 2. Aqui eu coloquei em vermelho só para a gente visualizar melhor, tá? Não é que essas alternativas estejam corretas, tá? Então, vamos lá. Os compostos orgânicos somente podem ser sintetizados por organismos vivos. Daí a qualificação de orgânicos. Vocês podem falar, viu? Não precisa desligar o microfone. O que vocês acham? Não, né? A gente acabou de ver que eles também podem ser sintetizados, que é a mesma coisa que fabricados, em laboratório. Então, está incorreto. Item 02. Os compostos orgânicos são compostos de carbono, embora algumas substâncias que contêm esse elemento sejam estudados também entre os compostos inorgânicos, como o CO2, que é o gás carbônico, o ácido cianídrico, né? Então, eles também têm carbono. Esse item está correto. Então, existem alguns compostos inorgânicos que apresentam o carbono na sua constituição. Número 4, a existência de um grande número de compostos de carbono está relacionado com a capacidade do átomo de carbono em formar cadeias associadas à sua tetravalência. Lembrando que tetravalência é porque o átomo de carbono ele tem forma 4 ligações, né? Então, sim, é justamente esse motivo que ele consegue fazer tantas cadeias diversas, né? E número 8, nos compostos de carbono, o tipo de ligação mais comum é a covalência, ou seja, as ligações covalentes. Correto também, tá? Então, ele precisa, o carbono, ele tenta se estabilizar fazendo essas 4 ligações covalentes, e aí ele consegue, deixa eu só mostrar uma coisa aqui, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui ele está compartilhando os elétrons, então ele acaba adquirindo mais 4, um de cada hidrogênio, para atingir o octeto, que é a finalidade quando os elementos fazem as ligações químicas, tá? Completar a última camada com 8 elétrons. Então, esse item também está correto. E 16, os compostos orgânicos são regidos por leis e princípios próprios, não aplicáveis aos compostos inorgânicos. Não, os compostos inorgânicos também fazem ligação covalente. Então, esse item está incorreto. Se fosse para fazer a soma, né? A gente anotaria lá no gabarito número 14. Item, ou melhor, questão número 3. Assinale abaixo os compostos tipicamente orgânicos. Então, a gente tem o item número 1. Aqui a gente percebe, né, claramente que isso aqui é um composto orgânico, porque tem muitos carbonos. Então, esse é um composto carbônico. Aqui a gente não tem nenhum carbono, portanto, é um composto inorgânico. O 4 também está bem caracterizado, né? Não tem nenhuma dúvida que é um composto orgânico, então também está certo. Item 8, não é composto orgânico, não tem nenhum carbono, então é inorgânico mesmo. Aqui outro composto orgânico, né? Formando um anel, mas não o benzênico. Ó, aqui a gente tem o heteroátomo, ó. Tá vendo? O nitrogênio está entre 2 carbonos. A molécula só é considerada heterogênea quando existe um outro elemento entre 2 carbonos. Então, esse aqui é um composto orgânico, sim. E o CO2, né, o gás carbônico, a gente sabe que é um composto inorgânico, apesar de ter a presença do carbono. Questão número 4. A tirosina
aqui, é um aminoácido sintetizado nos animais a partir da fenilalanina, que também é um aminoácido. Apresenta a seguinte fórmula estrutural. Então, está aqui a tirosina. Com relação à classificação dos átomos de carbono na estrutura da tirosina, assinale a alternativa que tem a quantidade correta de átomos de carbono primário, secundário, terciário e quaternário nessa ordem. Então, vamos analisar a cadeia. Aqui a gente tem o carbono primário. Vou colocar um círculo. Tem mais algum? Não. Aqui no anel benzênico não tem. Os secundários. A gente tem este aqui, que é secundário. Vou colocar 2 tracinhos aqui. Este aqui também é secundário, né? Está ligado a este e a este. Opa! Aqui nós temos um terciário. Difícil escrever, eu vou... Opa, ficou meio círculo, mas era para ser um triângulo, né? De 3. Terciário. Aqui um secundário. Outro secundário. Outro secundário. Mais um secundário aqui. E aqui também mais um secundário. Então, a gente tem um carbono primário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 secundários e um terciário. Portanto, a alternativa correta, 1, 7, 1 e 0, né? Não tem nenhum quaternário. A alternativa A. Vamos para a próxima. Então, na fórmula H2C, CH, CH2, C e Y. Eu vou colocar a molécula aqui. Só que eu só vou colocar os carbonos, tá? Os hidrogênios, eles vão ficar... Opa! Ó, aqui tem o hidrogênio, aqui tem outros, aqui é uma ligação só, tá? Então, fica subentendido que aqui tem um hidrogênio e aqui também. Então, o CH2 está ali. Vamos colocar outro, um C, carbono com um hidrogênio. Agora, o CH2, mais com 2 hidrogênios aqui. Um carbono e um nitrogênio. Opa, mas tá feia a minha letra, hein, gente? Ele pergunta qual vai ser a ligação aqui entre esses 2 carbonos. Ó, se esse carbono tem 2 ligações, ele vai precisar de mais 2. Então, aqui a gente vai ter que colocar uma dupla. Tá? Aqui tem uma simples, tá? Para esse carbono completar as suas 4 ligações. Esse aqui não pode ter mais que uma simples, pois ele já tem, né, 2 hidrogênios, uma ligação com o carbono ali. E aqui com o nitrogênio, lembrando que ele é trivalente, tá? Então, ele tem, na verdade, 5 elétrons na sua última camada. Para completar 8, precisa fazer 3 ligações. Então, o X é uma dupla e o Y é uma tripla. Letra E. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar durante a aula, tá, galera? Questão número 6. Considere as seguintes substâncias, suas fórmulas estruturais e as aplicações. Então, aqui, número 1, a gente tem o gás mostarda. Número 2, a gente tem o antídoto no envenenamento por arsênico. No 3, o cheiro desagradável do gambá. Número 4, um anestésico, que é o ciclopropano. Número 5, uma substância presente na fumaça do cigarro, que é o antraceno. Vendo isso, eu vou ter que parar de fumar. Número 6, a essência de abacaxi. A pergunta é quais ou qual dentre essas cadeias carbônicas pode ou podem ser classificadas ou classificadas como uma cadeia alifática normal, quer dizer que ela não é ramificada, saturada e heterogênea. Então, vamos voltar lá ao slide.
A cadeia 1 é uma cadeia normal? Sim. Tá? Desculpa, alifática? Sim, ela tem 2 carbonos. Aliás, aqui não tem. Esse aqui é um carbono, não é quiral, tá? Não é quiral porque tem 2 hidrogênios ligados a ele. E também não é um carbono primário por ele não estar ligado a um outro carbono. É uma cadeia heterogênea, alifática, não é ramificada. Então, esse item aqui já se enquadra. E é saturada, né? Quer dizer que a ligação entre os carbonos é simples, tá? Se tiver uma cadeia com uma dupla, aí ela já se torna insaturada. O número 2 também não é ramificada. Tá? É uma cadeia alifática, sim. Ela é uma cadeia normal, porque só tem carbonos primários e secundários. Não é uma cadeia heterogênea, porque o enxofre aqui não conta, tá? Ele tem que estar no meio de 2 carbonos, nem este, nem o oxigênio aqui. Tá? Se tivesse um outro carbono aqui, sim, daí seria uma cadeia heterogênea. Mas é uma cadeia homogênea. Então, não se enquadra no que eles estão pedindo. Aqui a gente tem outra cadeia alifática, ok? Ela não é normal, ela é uma cadeia ramificada. Ó. Aqui a gente tem um radical. Tá? Quando uma cadeia tem um carbono terciário, como esse aqui, ela já é uma cadeia ramificada. Ela é saturada, sim, e ela é homogênea, no caso. Então, também não se enquadra no que eles estão pedindo. O item 4 é uma cadeia cíclica, na verdade, então já não entra no que eles estão pedindo. A cadeia 5 são 3 anéis condensados, né? 3 anéis benzênicos condensados. Então, não é cadeia alifática. Ela é uma cadeia normal, porque só vai existir... Aqui não tem nenhuma ramificação, né? Ela é saturada, não, ela é insaturada, porque tem muitas duplas, e é homogênea. Número 6, é uma cadeia alifática, sim. O oxigênio não conta como radical, tá? Então, é normal, não é ramificada. Ela é saturada e é heterogênea por conta desse oxigênio aqui. Então, só se enquadram os compostos que estão no item 1 e no item 6. Vamos para o 7. Uma cadeia carbônica alifática, homogênea e saturada, apresenta um átomo de carbono secundário, 2 átomos quaternários e nenhum átomo de carbono terciário. Essa cadeia possui. Quando tem um exercício assim, eu sugiro vocês começar a montar a cadeia. E sempre pelo átomo, pelo carbono quaternário. Então, eu vou colocar um quaternário aqui. Agora, eu vou colocar as ligações com os carbonos, tá? Vai ficar feio, mas é o que eu posso fazer hoje. Ó, então, aqui já tem um carbono quaternário. Vamos colocar mais um, porque o exercício está pedindo 2. Esse é o quaternário. Agora, falta um carbono secundário. Então, a gente coloca mais um aqui. Tá? E nós temos um carbono secundário. Então, o total de carbonos nessa cadeia é 9 átomos de carbono. Sempre, gente, fica subentendido que aqui tem 3 hidrogênios ligados, aqui tem 2, aqui tem 3, 3, 3, 3 e 3, ok? Eu só não coloquei para a gente economizar tempo. Então, vamos ao exercício número 8. A substância dietilamina. Isso aqui vocês vão ver quando a gente começar as funções orgânicas, tá?
porque elas têm esses nomes. Muitas vezes isso facilita bastante, né, na hora de a gente entender essa molécula. Então, ela é uma molécula acíclica ou cíclica? É acíclica, né? Ela não forma nenhum ciclo. Ela é saturada ou insaturada? Ela é saturada, porque entre os carbonos não tem nenhuma dupla ligação. Normal ou ramificada? Normal, né? Não tem nenhuma ramificação, não tem carbono terciário. Homogênea ou heterogênea? Ela é uma cadeia heterogênea, né? Tem esse nitrogênio aqui entre esses dois carbonos. Então, ela é acíclica, saturada e heterogênea. Vamos ao penúltimo exercício. O 9. Aqui, novamente, eu coloquei o anel benzênico, tá? Só para a gente poder visualizar esses anéis aqui. Então, o diazepam, que é usado como sedativo, diminui a capacidade de concentração, causando dependência, depressão e anemia. Esse composto pode ser representado por... Ai, droga. Só um pouquinho aqui, eu vou tirar minha caneta. Eu queria... Ai, não consigo mexer nessa molécula agora. Tá em tela cheia, né? Bom, é que aparece meu nome falando ali, atrapalha um pouquinho. Mas vamos lá. Portanto, o diazepam apresenta a fórmula molecular: 16 carbonos, 5 hidrogênios, 2 nitrogênios, 1 oxigênio e 1 cloro. O oxigênio está aqui em cima, aqui tem mais um carbono com hidrogênio, e o cloro aqui. Bom, se a gente analisar essa molécula aqui, ó, só aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5 hidrogênios, tá? Porque os carbonos, eles vão ter que completar as suas ligações, né? Então, aqui já tem 5, e aqui tem mais 1, 2, 3, então, item 1 já está incorreto. A gente não precisa perder tempo contando os outros. 2 átomos de carbono terciário na sua estrutura. Vamos procurar os carbonos terciários. Aqui tem um. Difícil fazer um triângulo aqui. Mas esse é um carbono terciário, né? Está ligado a este e a este. E o outro, aqui a gente tem um secundário. Opa, aqui tem um terciário também, ó. Está ligado a esse carbono aqui, a este e a este. Então, temos 2. E esse é secundário, esse também é secundário, secundário, secundário. Esse também é secundário, ou é primário, não lembro se é um oxigênio ali. Então, a gente tem apenas 2 átomos de carbono terciário na estrutura. 8 átomos de carbono primário, aqui a gente vê claramente que não, né? Tá fácil de identificar. Apenas 2 ligações insaturadas? Não, só aqui já tem 3, aqui tem mais 3. Então, realmente, o item correto é a alternativa B. Então, vamos ao último exercício. Considerando os compostos a seguir. Então, a gente tem 4 cadeias aqui, e a pergunta é, quais deles apresentam cadeias carbônicas ramificadas? Então, eu sugiro a gente sempre montar as moléculas. Então, eu vou começar lá com o número 1. Só vou colocar os carbonos sem os hidrogênios, ok? Então, o primeiro CH3 está aqui. Agora, aqui, ó, a gente tem 2 vezes CH2. Então, um CH2, mais um CH2, e, na extremidade, um CH3. Vou colocar as ligaçõezinhas aí. Então, essa molécula não apresenta cadeia ramificada. Vamos para o 2. Aqui a gente tem um carbono e tem 3 CH3 ligados a esse carbono. Então, vamos colocar ele no centro. Vamos colocar um CH3 aqui. Um CH3 aqui.
e um CH3 aqui. Ui, muito feio esse carbono aqui, tá? É um carbono, gente. Agora, nós temos um CH2, CH2 e um CH3. Então, ele apresenta cadeia carbônica ramificada? Sim, aqui. Né? Tem um carbono quaternário, basta um terciário para ela ser ramificada. Então, número 2, ok. Ah, já vamos fazer o item 2 também. Indique o número de carbonos secundários existentes nas cadeias ramificadas. Ó, aqui a gente tem o carbono secundário, tá? Então, na cadeia 2, a gente tem um carbono, meu caneco, um carbono secundário. Vamos ao item 3. Ai, droga, final. Eu me bato às vezes aqui que eu não enxergo as coisas direito aqui. Dá muito brilho. Caneta novamente. Molécula número 3. Cadê minha caneta? Aqui. Um carbono, ó, primeiro CH3. Vamos colocar aqui, um CH3. Depois um CH2. CH2. Agora um CH. E 2 CH3. Então, um aqui, CH3, e mais um aqui, CH3. Essa cadeia também é uma cadeia carbônica ramificada. Ih, apaguei tudo, né? Mas era o 2 e o 3. Queria ter apagado só aqui em cima. Então, a cadeia 3 também é ramificada e ela tem um carbono secundário também. Opa, não é aqui, eu voltei de novo. Tá meio... Apagar toda a tela, colocar a canetinha de novo e fazer a última molécula. Ai, vou cortar. Caneta. Então, o primeiro CH3. Aqui a gente tem um carbono com apenas um hidrogênio. Agora, mais um hidrogênio. Meu tempo já está acabando, nem vou colocar o hidrogênio ali. E um CH3. Bom, gente, aqui não tem cadeia ramificada, tá? Então, as cadeias ramificadas são apenas a 2 e a 3. Acho que nem adianta eu colocar aqui a 2 e a 3. Escrever aqui. E aqui na cadeia 2, a gente tinha um carbono secundário. E na cadeia 3, também um carbono secundário. Ficou bem feia a minha letra aqui, mas olha, escrever com mouse não é fácil. E encerrando, então, a nossa apresentação aqui, os nossos exercícios. Encerrando o compartilhamento. E se ficou alguma dúvida, vamos lá. Olá, Ana. Não sai antes de eu anotar teu nome aqui na chamada, tá bom? Vou encerrar a gravação, então. Obrigada, gente.